Oi, meu nome é Karen Riete Jó, eu sou aluna de graduação em Letras na Universidade Federal Rural da Amazônia, faço parte do grupo LabLink, que seria o Laboratório de Investigação em Aquisição e Processamento da Linguagem, coordenado pela professora Ana Paula Martins Alves Salgado, e foi no âmbito da pesquisa que eu produzi o trabalho Processamento Morfológico de Crianças Disléxicas, uma análise sistemática. Então, o presente trabalho consiste em uma análise sistemática da literatura acerca do processamento da morfologia derivacional em um âmbito nacional. O processamento da morfologia derivacional nada mais é do que a computação mental de morfemas que indicam derivação. Primeiramente, a gente tem que entender o que é um morfema derivacional. Um morfema em si é aquela partícula mínima da palavra que possui significado. Que um morfema derivacional é aquela partícula mínima da palavra que possui significado e que indica a palavra que a palavra derivou de outra. No caso da palavra infelizmente, o in é um prefixo que indica negação, porque tudo o que precede pelo in indica algo que é negativo, tipo infeliz, insegurança. Tudo isso ele muda o significado para algo negativo, tipo segurança, né, de insegurança, in de infeliz. Então, isso é um morfema derivacional. Esse trabalho objetiva revisar sistematicamente pesquisas que falem sobre o processamento da morfologia derivacional no português brasileiro por crianças disléxicas e identificar o que já se sabe a respeito do tema em questão. Os estudos utilizados na revisão foram coletados do portal de periódicos da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Os termos de busca que eu utilizei foi processamento, morfologia derivacional, palavras e morfológico. Para os critérios de inclusão, eu utilizei trabalhos em PDF, porque se o trabalho é em PDF, já fica entendido de que ele já foi publicado. Então, por isso que eu usei esse critério. Trabalhos que discorram sobre o processamento da morfologia derivacional, pois haviam muitos trabalhos em que eles falavam sobre outros tipos de processamento, que falavam sobre morfologia flexional, por exemplo. Então, haviam muitos trabalhos que não falavam sobre o tema que eu queria. Então, eu especifiquei que era morfologia derivacional. Trabalhos realizados com crianças ou adolescentes. Também haviam trabalhos que eram feitos com adultos, e não era o que eu queria pesquisar, eu queria saber só crianças e adolescentes. Trabalhos em português, porque eu queria trabalhos nacionais. Então, se o trabalho está escrito em português, já fica entendido de que ele está falando sobre a língua em questão. Etapas de seleção dos trabalhos. Primeiro, eu selecionei de forma preliminar os trabalhos mais relevantes encontrados nas buscas, porque haviam muitos trabalhos, né? Então eu selecionei só aqueles que eu achei que eram mais importantes de acordo com o título deles. Depois eu eliminei os trabalhos duplicados, em que haviam muitos trabalhos duplicados. Assim, foram 27 trabalhos que eu selecionei no total e haviam 4 duplicados. Então é um número relativamente grande. Fiz uma busca nos resumos para ter certeza de que aqueles trabalhos atendiam realmente aos critérios de inclusão que eu coloquei lá no trabalho. E por último, removi as pesquisas que não se enquadravam nos critérios de seleção. Após analisar os estudos escolhidos, foi possível levantar alguns pontos acerca do processamento da morfologia derivacional, demonstrados a seguir. Então, o primeiro ponto foi: o conhecimento morfológico contribui tanto para a leitura quanto para a escrita. Então, em um dos estudos foi constatado de que as crianças que têm mais conhecimento acerca da morfologia, eles têm mais facilidade em escrever e em ler. Entre a morfologia derivacional e a flexional, as crianças assimilam melhor a morfologia flexional porque ela segue uma ordem. Ela tem
um porquê de estar acontecendo. Então dá para a criança entender como é que funciona a morfologia flexional e aplicar os conceitos dela. Mas o que não é o que acontece com a morfologia derivacional, porque a derivação ela ocorre com qualquer palavra pode ser assim. Algumas são, algumas não são, mas tudo isso depende da pessoa decorar quais palavras têm derivação, quais palavras não são derivadas. Então, tudo isso se torna um pouco confuso para a criança. A contribuição da morfologia derivacional para a escrita e para a leitura é parcialmente independente da consciência morfológica. Por quê? Eles perceberam que em um dado momento, em tarefas de escrita, assim, que são mais morfológicas, né? Porque a fonologia está ligada com os sons e na escrita não tem nenhum, aparentemente não tem nenhum som. Mas aí eles fazem um uso maior da consciência fonológica no momento da escrita. Então, em um dado momento eles usam, mas depois assim segue o rumo com a consciência morfológica mesmo. A consciência morfológica passa a dar suporte para a leitura, né, e para a escrita. Crianças com dificuldades de leitura têm mais dificuldade em ler e escrever palavras morfologicamente complexas do que crianças sem dificuldade de leitura. Então, essa dificuldade ocorre não pelo fato da criança não conseguir assimilar aquele conteúdo ou armazenar as palavras. Ela consegue armazenar, ela consegue assimilar de certa forma, mas o problema dela está na hora de resgatar o conteúdo, está na hora de usar o conteúdo que ela já armazenou. Então, essa é a grande dificuldade delas, assim como as crianças com dislexia, que é justamente o último ponto. Mesmo em fases tardias da aquisição, a morfologia é entendida com mais dificuldade pelos disléxicos do que pelos não disléxicos. Então, é a mesma coisa das crianças com dificuldade de leitura. Eles também conseguem armazenar as informações, armazenar o que as palavras, né, as ordens e as regras. Isso eles conseguem fazer, mas o problema deles é na hora de usar aquilo que está armazenado. Tanto que nesse estudo com os disléxicos, eles até ressaltam que as crianças com dislexia elas têm uma taxa de acerto alta, mas eles só conseguem perceber essa dificuldade maior deles. Por quê? Porque apesar deles acertarem muito, eles demoram muito para acertar. Enquanto uma criança responde, por exemplo, uma pergunta em 10 segundos, eles respondem em 20, porque a resposta deles é muito mais lenta, porque eles ainda estão tentando acessar aquela informação que eles guardaram. Então, por isso que ocorre essa dificuldade deles. Por fim, né, vou explicar aqui nessa tabela como foi que ocorreu a minha seleção dos trabalhos. A seleção não, como é que ficou a relação dos trabalhos que eu usei para analisar. Dos termos de busca, eu usei processamento de palavras, processamento morfológico, processamento da morfologia derivacional. As fontes de pesquisa, né, como eu falei, biblioteca digital e os periódicos da CAPES. Desses 27, eu só incluí 6 trabalhos porque muitos deles não se enquadravam nos meus critérios de inclusão de trabalhos e também porque muitos deles eram repetidos. De um termo de busca para outro, se repetiam muitos trabalhos. Então, a gente pode perceber com isso que existem pouquíssimos trabalhos sobre processamento da morfologia derivacional no Brasil. E muito menos morfologia derivacional com disléxicos, porque de 27 trabalhos, só 2 eram com disléxicos. Alguns que estão contabilizados na tabela são repetidos. Então, por isso que ainda totalizou assim 4 trabalhos. Por fim, conclui-se que o estudo do processamento da morfologia derivacional é importante para que possamos conhecer como funciona o processo de desenvolvimento da linguagem de crianças disléxicas. Ademais, os dados evidenciam que ainda existe um número reduzido de trabalhos nacionais voltados para o processamento morfológico com um corpus de participantes com patologia, o que desperta a necessidade de desenvolver estudos com foco no processamento morfológico.